Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Procópio na Rede. Se você não me conhece, eu sou o professor Fábio e aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Sobre programação, sobre banco de dados, sobre criptomoedas, sobre dicas do dia a dia, enfim. Eu tenho certeza que em algum momento você vai encontrar alguma coisa que seja útil para você aqui no nosso canal. Nesse vídeo nós vamos dar início ao curso Programação com Acesso ao Banco de Dados. Nós vamos utilizar o Node.js e também o SGBD MySQL. Mas antes de a gente começar a programar nossas rotinas, a gente precisa organizar o nosso ambiente de trabalho. Então nós vamos baixar e instalar o Node.js e o Visual Studio Code, que vai ser a IDE que nós vamos escrever as nossas rotinas. Então aqui no Google, vamos procurar, já está aqui, né, por Node.js. E aí eu vou abrir essa página aqui. Nós temos aqui a versão LTS e a versão corrente. Eu vou clicar aqui na versão corrente, que é a 19.7.0. Possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, essa versão já vai estar desatualizada, vai ser uma nova versão, tá? E também nós vamos procurar aqui pelo Visual Studio Code, que vai ser a IDE que a gente vai escrever aí as nossas rotinas, tá? Então eu vou clicar aqui, vou procurar por download. No meu caso eu estou utilizando o Windows, eu vou fazer o download para Windows e vou clicar aqui, tá? Então enquanto ele baixa aí esses instaladores, dá uma pausa nesse vídeo, baixa os seus instaladores e na sequência você volta aqui para o vídeo para a gente dar continuidade à instalação e à configuração desse ambiente. Uma vez baixados os arquivos de instalação, eu vou dar início aqui à instalação do Node.js. Então, o arquivo é esse aqui, eu vou dar um duplo clique para que ele inicialize a instalação. A instalação aqui é simples, é só o Next, Next. Ele vai instalar para mim aqui nesse caminho. E aí, do jeito que está, eu vou pedir para que ele vá para frente, né? Automaticamente instale as ferramentas necessárias. Vou deixar do jeito que está aqui, fazer a instalação padrão, certo? Então, instalar. Vou acelerar aqui o vídeo e volto na sequência. Então o Node foi instalado, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou verificar se o caminho do Node.js, onde ele foi instalado, ele está na variável de ambiente aqui do meu sistema. Então eu vou procurar aqui por variável de ambiente. Eu estou utilizando o Windows 11, você pode procurar se estiver utilizando o Windows 7, o Windows 8, faz uma busca aí no Google para ver como é que configura a variável de ambiente. Eu não vou fazer isso aqui não, vou só mostrar aqui para ver se está ok as minhas variáveis. Nós temos aqui essa variável aqui, ó, a path. Clicar aqui em editar e estou vendo ó, que o Node já está lá na variável de ambiente, certo? Então, ok, beleza. Eu vou procurar aqui pelo cmd, que é o prompt do comando aqui do Windows. E vou verificar qual é a versão instalada do Node. Então, Node version. Então, está com a versão 19.7.0, foi aquela que nós baixamos, certo? Nós vamos fazer o seguinte também, nós vamos verificar aqui qual é a versão do NPM, que é o Node Package Manager, gerenciador de pacotes do Node. Vamos ver qual é a versão que está instalada aqui. Então, npm version. A versão instalada é a 9.5.0. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar já que nós estamos no meio do caminho e vamos também instalar o TypeScript. Então eu vou utilizar aqui o npm, que é o pacote, que é o gerenciador de pacotes do Node, né? Vamos instalar aqui o TypeScript. Então "-g", para que essa instalação seja global, para qualquer usuário que esteja conectado nessa máquina, ele consiga utilizar o TypeScript. Então, TypeScript. Ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos instalar o Visual Studio Code, que é a nossa IDE, na qual nós vamos programar os nossos códigos, certo? Vou fechar isso aqui e vou instalar o Visual Studio Code.
Sim. Ok. Eu aceito. Eu vou mudar aqui o caminho de instalação, certo? Eu vou dizer que ele instale aqui no arquivo de programa. Ok. Próximo. Próximo. Vou deixar aí padrão, certo? Instalar. Visual Studio Code instalado. Então, vamos concluir aqui. Ele vai abrir o Visual Studio Code para mim. Está aqui ele, certo? Vou fechar essa tela aqui de boas-vindas. E já vou pedir para ele instalar aqui alguns pacotes, que é o pacote em português, né? Veja que ele está em inglês, ele pede para instalar os pacotes em português. Instalar e reiniciar. Ele já instalou os pacotes e aqui a minha versão do Visual Studio Code em português, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o Visual Studio Code para a gente fazer uma configuração para quando a gente for compilar os nossos códigos aqui no Visual Studio Code, ele não gere nenhum erro, beleza? Eu vou procurar aqui pelo PowerShell, tá aqui o Windows PowerShell, certo? Vou clicar com o botão direito e vou mandar executar como administrador. Importante, certo? Executar como administrador. Sim. E aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Por padrão, o PowerShell não permite que sejam executados scripts lá dentro do Visual Studio Code. Então, se eu for tentar compilar um script lá, provavelmente ele vai gerar um erro para mim. Então, para que esse erro não aconteça, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desabilitar o default do PowerShell, ou seja, permitir que eu consiga executar scripts lá no Visual Studio Code. Então, eu vou setar aqui o seguinte, set traço execution policy, acho que é essa a versão, execution policy ou policy, execution police, e daí eu vou colocar unrestricted, ou seja, sem restrições, tá? Então eu vou pressionar o Enter aqui, ele vai me fazer uma pergunta e eu vou dizer que sim, que eu quero permitir que o Visual Studio Code ele possa executar esses scripts. Então aqui eu vou clicar, eu vou informar o S maiúsculo, Enter, então já está ok, certo? Então eu vou fechar isso daqui e agora eu vou voltar lá para o Visual Studio Code e vou escrever o meu primeiro código em TypeScript para ver se de fato eu vou conseguir compilar esse script, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez aqui na tela do Visual Studio Code eu vou fechar essa aba de boas-vindas e vou fazer o seguinte, aqui em arquivo, abrir pasta, eu vou dizer que a minha pasta de trabalho é essa daqui, área de trabalho, selecionar a pasta e vou criar aqui, confiar nos autores, sim, confio nos autores, então vou marcar isso aqui, mais uma vez fechar e vou fazer o seguinte, ó, aqui nessa área de trabalho eu vou criar um arquivo bem simples, vou chamar aqui de hello.ts, ts de TypeScript, certo? Então tá aqui ele, e eu vou fazer assim, ó, console.log, e eu quero que saia isso aqui, hello world, certo? Vou salvar, e aqui eu vou vir em terminal, novo terminal. Eu vou agora compilar esse arquivo hello. Então eu vou compilar com npx tsc hello.ts. Então eu estou compilando o arquivo hello.ts. Veja que ele gerou aqui esse arquivo hello.js. Então eu compilei o TS, o TypeScript. Ele gerou um arquivo para mim JS, um JavaScript. E agora eu vou testar esse arquivo que ele compilou. Então eu vou rodar aqui node hello.js. Olha só. Então ele executou para mim, ele exibiu para mim o arquivo, ou melhor, a mensagem que estava lá no arquivo TS. Pessoal, se você chegou até aqui, com certeza você estava acompanhando
o nosso vídeo, estava interessado no nosso conteúdo. Então deixa o seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Se inscreve no canal também, porque a cada nova postagem que eu fizer aqui no canal, você vai ficar sabendo. Então, muito obrigado por sua companhia, por sua parceria, e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.